Muito boa tarde. A economia portuguesa, à semelhança da esmagadora maioria das economias mundiais, está, neste momento, a ser alvo de um choque externo com consequências graves na vida social e económica dos portugueses. Consequências tão sérias quanto imprevisíveis. Este surto pandémico não só está a ter um impacto humano e social devastador, como está a paralisar partes críticas do nosso sistema económico e por uma duração até agora indeterminada. Neste contexto de grande indefinição face a este inimigo invisível, temos, contudo, algumas certezas. A primeira é que tudo faremos para restaurar a confiança e regressar à normalidade. Outra certeza é que o país nunca esteve tão bem preparado para uma crise desta natureza como hoje. Essa é uma nota de confiança que quero hoje partilhar com todos os portugueses. Hoje, é o dia em que conhecemos o fecho das contas de 2019. A informação divulgada pelo INE confirma o bom desempenho da economia, das contas públicas e das contas externas em 2019. Em 2019, a economia portuguesa cresceu 2,2%. Pelo quarto ano consecutivo, Portugal cresceu a um ritmo superior ao da média da área do euro, consolidando uma tendência de convergência com parceiros europeus. Este desempenho é especialmente relevante quando se tem em conta o enorme esforço de redução do endividamento das famílias, das empresas e do Estado. É também um desempenho notável, considerando que, em 2019, Portugal manteve contas externas ligeiramente excedentárias, capacidade de financiamento de 0,8% do PIB, o que significa que, ao contrário do que aconteceu no passado, o bom desempenho da economia não foi precariamente alimentado pelo endividamento face ao exterior. No que se refere às contas públicas, o esforço de consolidação orçamental estrutural que os portugueses têm vindo a fazer ao longo de grande parte da última década permitiu alcançar pela primeira vez em democracia um saldo orçamental excedentário de 404 milhões de euros, 0,2% do PIB. Desta forma, permitiu-nos também colocar a dívida pública numa trajetória sustentável e de descida que atingiu, no final do ano 2019, 117,7% do PIB. O equilíbrio das contas públicas foi acompanhado por um reforço dos recursos dedicados aos serviços públicos, incluindo um aumento do investimento. Permitiu também, ou foi feito no contexto de uma diminuição da receita fiscal em percentagem do PIB. Em 2019, há uma queda de 0,3 pontos percentuais do PIB para 25% do peso da receita fiscal no PIB. É feito também num contexto de redução da fatura de juros. Há uma diminuição dos encargos com os juros associados ao serviço da dívida pública de 519 milhões de euros em 2019, quando comparado com 2018. Um exemplo concreto e especialmente relevante no contexto atual do reforço dos recursos dedicados aos serviços públicos prende-se com a área da saúde. Nos últimos 4 anos, a despesa anual do Serviço Nacional de Saúde cresceu 1.630 milhões de euros. São mais de 17,8%. Em despesas com o pessoal, houve um crescimento de 28%, 958 milhões de euros. Estas medidas que tomámos ao longo dos últimos anos permitiram o reforço do Serviço Nacional de Saúde e permitem-nos hoje estar muito melhor equipados para responder aos desafios que se nos colocam. Estes resultados, no plano económico e orçamental, são especialmente relevantes no contexto marcado por uma ameaça à saúde pública a nível mundial. Portugal terminou o ano 2019 com condições económicas e orçamentais sólidas,
que permitem que os portugueses tenham hoje confiança na capacidade e nos recursos do país para dar resposta aos novos desafios que se lhe colocam nas próximas semanas. Muito obrigado. Para dar resposta aos novos desafios que se lhe colocam nas Ok. Sim, sim, boa tarde, Sr. Ministro, boa tarde a todos. Pronto, a minha pergunta é uma pergunta que eu nunca imaginei fazer, mas tem a ver com... Estão-me a ouvir? Estou sim? Está tudo bem? Estão a ouvir, ok. Pronto, vou repetir. Boa tarde, Sr. Ministro, boa tarde a todos. A pergunta que eu vou fazer é, nunca imaginei realmente fazer esta pergunta, tem a ver com os cenários que as finanças já podem estar a calcular. Eu perguntava se já estão em termos de testes de stress macroeconómicos e análise de sensibilidade àquilo que está a acontecer. Eu queria saber que impactos é que podemos esperar num cenário, por exemplo, otimista, em que esta crise dura até meados de abril, final de maio, fase mais aguda? O que impactos é que pode haver no déficit? Que impactos é que podemos esperar na dívida pública e na taxa de desemprego? São as três variáveis clássicas. E também a mesma pergunta, relativamente a um cenário mais se calhar mais conservador, em que a crise pode durar 3 meses. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. A verdade é que há pouco mais de um mês não estaríamos a fazer este tipo de cenários de que fala num contexto de enfrentar a realidade tal como ela se nos coloca hoje. Os testes de resiliência das contas públicas são testes habituais, são testes que levam em conta o comportamento das economias. Eu quero insistir nesta ideia. A economia portuguesa, no final do ano 2019, era a economia que mais crescia na Europa Ocidental, daquelas para as quais já temos informação. E essa trajetória de crescimento manteve-se nos meses de janeiro e fevereiro. Da execução orçamental, quer na receita fiscal, quer na receita contributiva, que temos já apurada, demonstra-se a dinâmica que a economia portuguesa tinha nesse período, e teve nesse período, e que foi agora abruptamente interrompida por virtude desta crise sanitária, que não tem rigorosamente nenhuma dimensão estrutural, nem é específica da economia portuguesa. Isto não facilita necessariamente a resposta à crise, nem a construção de cenários, antes pelo contrário. Estamos a falar de uma crise global, de uma crise absolutamente simétrica na forma como afeta todas as economias verdadeiramente a um nível global, em particular as economias mais desenvolvidas. Os cenários que temos pela frente são cenários de paragem temporária de uma dimensão muito substancial do nosso tecido económico. Isso levará a uma redução muito acentuada da atividade económica no segundo trimestre de 2020 e nos cenários em que estamos a trabalhar numa recuperação no sentido da normalidade no resto do ano. Nesses cenários base, estamos sempre, obviamente, a falar num cenário de recessão no conjunto do ano, tal como se coloca neste momento para a generalidade dos países. Este cenário de recessão será tão mais forte quanto mais tempo levemos a retomar, eu diria, todas as nossas atividades
habituais que realizamos até ao dia 15 de março deste ano. Temos que nos focar na contenção sanitária que hoje nos é pedida, com um olhar posto já nesse momento em que possamos regressar à normalidade. Quanto mais rapidamente o consigamos fazer, menor serão os impactos económicos desta crise sanitária. Claro que teremos que o fazer no sentido estrito de que permita também responder à crise sanitária e, por isso, os próximos dias são decisivos nessa luta contra a disseminação e a propagação do Covid-19 e é essa luta que hoje estamos todos convocados. É evidente que esta paragem súbita da economia, nunca vista antes a nível global, naquilo que é a história mais ou menos recente das nossas sociedades, vai ter um impacto nas contas públicas. Esse impacto nas contas públicas será a função da dimensão da recessão económica, no funcionamento dos estabilizadores automáticos, que obviamente deixaremos funcionar livremente, e do reforço do apoio social e dos serviços de saúde que tivermos que fazer. É cedo para construir cenários numericamente detalhados, mas estaremos, obviamente, a falar de números que podem facilmente fazer com que o saldo orçamental em 2020 se venha a deteriorar em alguns pontos percentuais do PIB. Mais do que cenários, neste momento temos que nos focar nas tarefas imediatas, que são a da contenção da crise sanitária e depois construirmos todos aquilo que é o retorno às nossas atividades habituais que permitirão, dentro de alguns meses, poder avaliar o impacto real desta crise e podermos construir o futuro com a mesma confiança que vínhamos fazendo até ao dia 15 de março de 2020. E ok. Olá, Margarida Peixoto, Jornal de Negócios. Eu gostaria de perguntar, e tendo em conta o cenário de recessão em 2020, que foi já assumido pelo Ministro das Finanças, e também as consequências negativas que isso terá em termos de saldo orçamental, se os portugueses se devem preparar para uma nova vaga da austeridade, depois de todo o esforço que foi feito e da recuperação que houve em termos de finanças públicas. Além disso, gostaria de saber como é que é possível proteger o país de uma crise de dívidas soberanas na sequência desta pandemia, uma vez estando ela mais controlada. Obrigada. A natureza desta crise, muito obrigado pelas questões que colocou, a natureza desta crise é essencialmente muito diversa daquelas que desencadearam as crises de 2008, 2009 e as subsequentes crises em alguns países mais profundas a partir de 2010, 2011. Nós não estamos a enfrentar uma crise de natureza estrutural, não estamos a enfrentar uma crise que resulte do acumular de desequilíbrios macroeconómicos que devam ser corrigidos. Nós estamos a enfrentar uma crise temporária, num choque exógeno ao sistema económico, mas que obviamente
neste instante, se reflete com uma intensidade nunca antes assinalada e registada na nossa capacidade produtiva. E, desse ponto de vista, aquilo que nós temos que construir, a partir do momento em que tal seja possível do ponto de vista sanitário, é retomar, como eu disse há pouco, a atividade produtiva de forma gradual, mas tão rápido quanto possível, a partir do momento em que as condições sanitárias estejam garantidas. Eu há pouco disse que era uma crise que tem uma duração indeterminada, e a duração indeterminada prende-se precisamente com o garantir estas condições. O que o país fez até 2019 e os resultados orçamentais que hoje conhecemos na sua expressão estatística divulgada pelo INE, de termos o primeiro excedente orçamental dos últimos mais de 40 anos, é a garantia que temos de que o país tem uma base económica sólida para retomar essa atividade. Tal como o esforço que fizemos para chegar a 2019 com o primeiro resultado positivo nas contas públicas, são as mesmas forças que temos que apelar para que, após debelar a crise sanitária, retomemos as nossas atividades produtivas. Isso requer um esforço significativo de todos os agentes económicos portugueses. Desde logo, o Estado, com as medidas que tem vindo a adotar. São todas de natureza temporária e são todas no sentido de introduzir liquidez no sistema económico que nos permita ultrapassar as próximas semanas e curtos meses de crise sanitária. Também as empresas. Estas medidas têm-se dirigido essencialmente às empresas do ponto de vista da sua liquidez, para permitir que elas possam proteger o emprego e, assim, as famílias fazer aquilo que hoje lhes é pedido para fazer. Contenção nos setores essenciais e que mantivemos em funcionamento, que o trabalho decorra nas melhores condições possíveis, e aqueles que, podendo fazer teletrabalho ou tenham que se resguardar, que o façam de forma muito escrupulosa. E sendo temporária, esta crise pode ser e deve ser enfrentada de forma temporária e termos o tempo depois suficiente para repor a atividade económica e não termos o mesmo tipo de efeitos que uma outra crise de natureza estrutural e fundada em desequilíbrios orçamentais, em desequilíbrios de contas externas, que hoje conseguimos corrigir. Como eu há pouco, aliás, disse, a economia portuguesa converge com a média da União Europeia pelo 4º ano em 2019, tem as contas externas equilibradas, também já num período extraordinariamente longo e que temos que retomar, e com a taxa de desemprego mais baixa há mais de 10 anos. É evidente que tudo isto não se vai dissipar a partir do primeiro dia em que retomarmos a nossa normalidade, mas empresas, trabalhadores, famílias e o Estado têm que estar todos concentrados em retomar a nossa vida tal como a conhecíamos no dia 15 de março, assim que tal for possível. Vencido o desafio da crise sanitária, esse é o desafio seguinte. É muito exigente, vai ser muito exigente, mas vai ser absolutamente crucial que todos o enfrentemos dessa maneira responsável, como hoje estamos a cumprir todas as medidas de contenção e de distanciamento social que tanto nos custam. Não temos, senão, desafios que temos vindo a enfrentar
e a ultrapassar, este será mais um, e é para isso que todos estamos já hoje a trabalhar. Todas as medidas de contenção, vencimento social. Temos, se não desafios, que temos vindo. Posso? Boa tarde, antes dos nossos preços. Eu tento saber se vão tomar a linha de conta, mudar a estratégia de financiamento e de emissão de dívida pública. Nós temos um plano de financiamento para o ano que esteve e está a ser cumprido até este momento. Esse plano de financiamento, que aliás em todos os países europeus e a uma escala global está a sofrer ajustamentos em virtude daquilo que são os impactos temporários e de necessidade de liquidez das economias nesta fase. Temos um conjunto de políticas ao nível europeu que têm servido bem as suas funções de proteção das condições de financiamento e de barreiras à fragmentação dos mercados até este momento. O nosso plano de financiamento insere-se também nesse contexto e estamos confiantes que, atendendo àquilo que são as medidas que temos adotado, que estão em tudo alinhadas com as que outros países, os restantes países da União Europeia têm vindo a tomar, se possa continuar a cumprir o plano de financiamento com as adaptações necessárias, insisto, àquilo que é o impacto temporal desfasado das medidas, em particular das medidas que têm a ver com a receita fiscal e daquilo que depois for a retoma da economia na segunda metade do ano. É um plano que tem sido de forma muito sistemática e com grande sucesso implementado nos últimos anos e vai continuar a ser. Pergunta da SIC. Que despesa estará prevista no orçamento retificativo para fazer face à pandemia e à crise económica? Nós temos um Orçamento de Estado para 2020 que entrará em vigor, tudo indica, no dia 1 de abril deste ano. Esse orçamento tem margens de acomodação que nos permitirão, obviamente, gerir aquilo que é a execução orçamental a partir de abril. Nós temos reforçado muitas áreas na política pública nas últimas semanas, em particular na última semana, quer na dimensão social e de apoio às empresas e aos trabalhadores, através da segurança social, quer, obviamente, no combate à crise sanitária, de reforço do Serviço Nacional de Saúde. Nós vamos continuar a execução do Orçamento de 2020, tal como ele estava previsto no contexto desta flexibilidade que eu aqui referi. Eu queria aproveitar para referir que o rigor da execução orçamental ao longo dos últimos anos tem permitido adaptar o Orçamento de Estado às necessidades prementes que se vão colocando nas suas execuções. Ressalvando, obviamente, a ideia de que estamos perante uma situação sem precedentes na exigência que se coloca a todos e também ao Estado e à sua execução orçamental, eu gostaria de dar mais um indicador sobre este rigor de execução orçamental que temos implementado ao longo dos últimos anos, aplicando ao ano 2019. No ano 2019, a despesa primária executada em termos orçamentais teve um desvio de apenas 38 milhões de euros face
àquilo que foi inicialmente previsto no Orçamento de Estado. Em 84.225 milhões de euros, houve um desvio de 0,02% na execução orçamental. Esta capacidade de executar o orçamento vai ser seguramente um desafio extraordinariamente maior em 2020 e quando pudermos ter ou a necessidade ou a capacidade de prever o que temos que ajustar do Orçamento de Estado de 2020, assim o faremos. Queria deixar muito claro que as medidas que estamos a tomar têm uma execução orçamental que está prevista dentro desses limites e atuaremos assim que for necessário e nas condições que o exigir, mantendo sempre a mesma lógica e o mesmo sentido de responsabilidade face à execução das contas públicas, porque é ela a primeira barreira de garantia de que o país pode reagir perante adversidades, incluindo-as das dimensões que hoje enfrentamos. É essa a garantia que queria deixar neste dia em que ficamos a conhecer que em 2019 tivemos o primeiro saldo excedentário nas contas públicas em mais de 40 anos e isso é uma garantia também de defesa do país para as dificuldades que hoje enfrentamos. Muito obrigado.